paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Reis e hoje eu vou trazer o devocional desta noite, ou dia, né? Não sei que horas que você vai assistir essa ministração, mas eu gostaria de falar que para mim é uma honra poder compartilhar da palavra de Deus, do que Deus tem falado comigo nesses dias, né? Dias que têm sido difíceis, né? Dias que têm sido de lutas, de guerra, mas dias em que Deus também tem nos acalentado, tem derramado do seu poder, da sua graça, do seu Espírito Santo. Mas antes de tudo, eu gostaria de orar com você, né, e pedir para que Deus possa falar aos nossos corações, que não seja eu falando, que não seja a Daniele aqui ministrando, mas seja o Espírito Santo do Senhor conduzindo a minha vida. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos este momento, essa palavra em Tua presença, meu Deus. Pedimos que o Senhor venha, ó Pai, falar a cada coração que estará ouvindo essa ministração, meu Deus, este devocional. Que o Senhor inunde os corações, acrescentando fé, ânimo, Senhor, renovando as forças, ó Pai. Que Teu Espírito Santo possa convencer cada filho Teu, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Que eu venha ser um instrumento em Tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Deus, que eu nada sou. Sem Ti eu não sou nada, não tenho nada, não posso fazer nada, Senhor. Nem respirar eu poderia sem o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor use a minha vida e fale não só aos meus irmãos, mas que o Senhor continue falando comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, esses dias, né, como eu disse, dias de quarentena, dias que são totalmente atípicos, né? Nós temos vivido dias totalmente diferentes. Eu tenho 42 anos e eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso, né? Eu já ouvi falar de várias gripes, de várias crises, mas eu nunca ouvi assim uma crise mundial que afetou o mundo todo, que tem estabelecido, né, esse período aí de isolamento para todos. Mas algo que o Senhor falou muito comigo, né? Esses dias são dias que Deus tem colocado o nosso coração à prova, a nossa fé à prova, né? E Deus tem falado muito comigo, me perguntado onde está o nosso coração diante de tudo isso que tem acontecido, né? Será que nosso coração está no Senhor, que é soberano, que tudo sabe, tudo vê, Criador de todas as coisas? Ou nosso coração está colocado no medo, está enraizando, né? Se enraizando ali no medo, na angústia, na depressão, sabe? Enxergando somente o que é difícil, as dificuldades, a crise. Como tem se comportado o nosso coração, a nossa mente diante de tudo isso que tem acontecido? A nossa mente tem sido inundada com as verdades de Deus ou com as mentiras e enganos do mundo? Sabe, queridos, o mundo jaz no maligno, a Bíblia fala isso, e nós não podemos deixar as dificuldades nos paralisar. Nós não podemos deixar que a dificuldade venha aprisionar a nossa mente a ponto de nos fazer esquecer quem nós somos de verdade. Nós não podemos deixar isso acontecer, e Deus tem falado isso muito forte comigo, que nós não podemos esquecer quem nós somos de verdade, quem nós somos em Deus. Sabe, e eu te faço essa pergunta: quem nós somos em Deus? Quem você é em Deus? E eu poderia citar aqui inúmeros exemplos de versículos que estão na Bíblia, que dizem várias coisas a nosso respeito. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo santo, escolhido do Senhor, né? Nós somos luz do mundo, sal da terra. Mas eu gostaria de enfatizar uma que nós não podemos esquecer neste momento de dificuldade, e todos os momentos, queridos, porque essa crise vai passar, eu creio, ou não,
É Deus que sabe todas as coisas e nós temos que estar preparados para todas elas, né? Mas essa crise passando, virá outra crise. Desde que o mundo é mundo, desde a criação, Adão e Eva, do pecado, depois do pecado, o mundo entra em crise, em guerras. E quem nós somos diante dessa realidade? Esse é o tema da minha palavra. Quem nós somos em meio à crise? E eu queria dizer para você que nós somos peregrinos aqui nessa terra. A nossa vida aqui é passageira. Nós estamos vivendo o início de uma vida eterna com Deus. E nós não podemos esquecer disso. A nossa mente não pode estar fechada para essa realidade de Deus para as nossas vidas. Nós somos cidadãos dos céus, queridos. Somos cidadãos celestiais. Aí você fala, que loucura é essa? Talvez você está aí me ouvindo e nunca tenha ido a uma igreja, né? Nunca tenha ouvido talvez a palavra do Senhor, talvez essa seja a sua primeira vez, eu não sei. Mas eu queria dizer para você, a todos que estão nos ouvindo, que estão me ouvindo, nós somos cidadãos dos céus e peregrinos nessa terra. A nossa vida aqui é passageira. Nós vamos viver uma eternidade com Deus. E será que eu tenho alimentado a minha mente, o meu coração com as verdades de Deus a respeito disso? Nós não podemos deixar, queridos, com que a areia, né, as tempestades, eu até coloquei aqui citar Moisés. Moisés, quando ele foi usado ali para tirar o povo do Egito, ele conduziu o povo pelo deserto. Deus conduziu eles pelo caminho mais longo, pelo deserto. E aquele povo viveu 40 anos no deserto. Queridos, você tem consciência do que é isso? Viver 40 anos no deserto? Viver ali dependendo diariamente de Deus, o maná de Deus, tudo, a água vinda no momento que Deus determinava. E nós não podemos deixar com que o deserto, as tempestades que tem no deserto, tudo que acontece, o deserto é um lugar muito hostil, tem muitos bichos, né, peçonhentos, cobras, escorpiões, tem tempestades, dizem, né, eu estava fazendo uma pesquisa que um dos maiores fenômenos, né, também assim da natureza, em questão que traz assim devastação, é a tempestade de areia. E eles conviveram com isso durante 40 anos. Mas o que eu quero trazer aqui para você? Nós não podemos deixar com que as tempestades, né, com que a tempestade de areia, os animais, né, os animais que eu digo, são as notícias que nós temos, né, notícias ruins, venham minar a nossa fé. São notícias, queridos, não estou dizendo que essas notícias não nos entristeçam. Sim, elas nos deixam tristes, né? Nós ouvimos que uma pessoa querida, um ente querido nosso, morreu, faleceu, perdeu a vida por causa desse vírus. São notícias ruins e que nos entristecem a alma, mas elas não podem abalar a nossa fé. Elas não podem ofuscar a nossa visão e nos fazer parar de enxergarmos o que nós somos em Deus. E o que Ele tem para as nossas vidas é muito além de tudo isso aqui que nós estamos vivendo, é muito além do que toda essa terra aqui que nós estamos vivendo, queridos. Nós não podemos perder esse foco. A nossa vida é a vida eterna com o Senhor. Então o que nós tememos? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo de não ter trabalho para me sustentar? Eu tenho medo que eu vou pegar esse vírus e vou morrer, ou que alguém da minha família vai pegar e vai morrer? Queridos, às vezes o medo vem, a insegurança vem. Eu não estou dizendo que nós estamos imunes a isso, querendo dizer que nós estamos imunes a esses sentimentos. A insegurança vem, o medo vem, muitas vezes a apatia. E aí, o que nós vamos fazer para lidar com tudo isso? É disso que eu estou falando. Nós não podemos deixar com que esse medo tome conta da nossa mente. Nós não podemos deixar com que as dificuldades
tome conta da nossa mente a ponto de nos fazer esquecer quem nós somos em Deus, que nós temos uma vida eterna para viver com Ele, que a nossa vida não é aqui nessa terra. E muitas vezes nós agimos como se a nossa vida fosse somente isso aqui, e não é. Sabe, amados, a pior prisão que pode existir é a prisão na mente. A nossa mente presa, ela paralisa todo o nosso corpo, a ponto de nós ficarmos trancados num quarto e não conseguirmos nem sair dele, não ter vontade de tomar banho, não ter vontade de comer, não ter vontade de produzir. Uma pessoa com deficiência, né, uma pessoa com dificuldades de locomoção, ela consegue produzir muito se ela tem uma mente livre. Ela consegue ser até atleta, existem os para-atletas, né, as Paralimpíadas. E essas pessoas conseguem realizar coisas que muitas vezes nós, que não temos, né, essa dificuldade de locomoção, não conseguimos, porque estamos paralisados. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Mas a nossa mente estando aprisionada no medo, na insegurança, na incerteza, todo o nosso corpo vai começar a receber essas informações. E nós precisamos, como que nós vamos lidar contra isso? Contra esses sentimentos, contra essas moscas, né? Em Eclesiastes 10:1 fala sobre isso, que uma pequena mosca, ela pode fazer perder todo o trabalho de um perfumista, porque ela traz mau cheiro aquele perfume. Então uma mosca que é bem pequenininha, ela pode fazer perder todo o trabalho do perfumista e pôr a perder todo um tempo que aquele perfumista teve para chegar naquela fragrância. E o que são essas moscas? Trazendo para os nossos dias hoje, são essas notícias ruins que vão entrando, que vão vindo. Não estou falando para você se isolar e não ouvir mais nada, não é isso. Mas não deixe, não alimente a sua mente só com isso. A Bíblia fala, e aí eu quero ler com você Gálatas 5:16-17, fala assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só esses versículos. O que eles falam? Que a nossa carne está o tempo todo querendo o que é contrário ao nosso espírito. Então, se você se deixar levar só pela sua carne, a sua carne não quer ler a Bíblia. A nossa carne, a minha carne, né? Não é só a sua, a minha carne. A nossa carne não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer jejuar, não quer ter um tempo com Deus. A nossa carne quer só o quê? Entretenimento, maratonar séries, né? Estar nas redes sociais, Facebook, Instagram, né? Se ouvir as notícias. Eu não estou dizendo que tudo isso é errado, que você tem que parar de fazer tudo isso. Não, novamente. Mas você precisa alimentar o seu espírito. Se você não alimentar o seu espírito, aqui em Gálatas fala isso, Paulo falou isso, você não alimentar o seu espírito, a sua carne vai prevalecer e o seu espírito vai ficar cada vez mais enfraquecido e, consequentemente, a sua mente vai ficar paralisada e você não vai conseguir enxergar a realidade do que tem depois de tudo isso que nós estamos vivendo. Paulo esteve preso, né? Eu coloquei aqui o exemplo de Paulo, ele esteve preso durante muitos anos, durante o chamado dele. Mas isso não o fez esquecer quem ele era e muito menos o impediu de cumprir o seu chamado. A realidade do cárcere que vivia não ofuscou a realidade de quem realmente ele era em Deus. Paulo, ele viveu um ministério, se a gente lê as cartas aqui, Atos dos Apóstolos, um ministério de pregação do Evangelho quando ele se converteu. E ele levou o Evangelho para todo mundo da época que vivia ali. E ele foi preso durante muitos anos, quase todas as cidades que ele passava ele era perseguido. O Evangelho naquela época era proibido, explicitamente proibido de ser pregado. Mas ele fazia questão de continuar, ele não se deixou
preso, prender a mente dele, né? Eu escrevi isso aqui, que a realidade do cárcere não ofuscou a realidade de quem realmente ele era em Deus. E ele não deixou de pregar o evangelho porque ele estava preso, muito pelo contrário, ele continuou escrevendo, ele continuou falando, ele continuou pregando com mais afinco a palavra de Deus. E queridos, voltando àquela pergunta que eu fiz, quem nós somos em Deus? Nós somos cidadãos dos céus e não podemos nos esquecer disso. Não se esqueça de quem você é em Deus. Não se esqueça que não existe só essa vida aqui, existe uma vida eterna com Deus. Não deixe com que as situações ao seu redor, as situações que estão acontecendo no mundo todo, te faça esquecer quem você é, faça você perder a sua fé. Isso não pode acontecer. Aí você pode me perguntar, mas Daniele, você não tem medo? Sim, tenho. Eu não estou imune, não existe uma imunidade a esses sentimentos de querer entrar na nossa vida, mas eu tenho uma escolha de fazer ele não crescer, não enraizar, não criar raiz dentro de mim. Eu tenho essa escolha, e é em Deus, é orando, é buscando, é jejuando, é lendo a palavra, é me ajoelhando, é chorando diante de Deus e falando, Senhor, me ajuda, eu estou precisando, eu não estou conseguindo enxergar a realidade de quem eu sou. Tem até uma música que fala isso, né? Senhor, abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou. Criado em ti, a tua semelhança. E essa é a nossa realidade. Né? Nós somos criados por Deus. E quando nós aprendemos a viver confiados verdadeiramente no Senhor, eu estou lendo porque foram coisas que Deus foi falando comigo e eu fui anotando, né? E quando nós aprendemos a viver confiados verdadeiramente no Senhor, nada nos abala, pois a paz que excede todo entendimento humano inunda o nosso ser. Filipenses 4, do 4 ao 7. Eu vou ler com vocês, não quero só citar, porque quem escreveu isso aqui também foi Paulo, Gálatas também foi Paulo. E aqui em Filipenses 4, do 4 ao 7, ele fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Gente, que palavra tremenda! Olha o que Paulo está falando aqui. Alegrem-se sempre no Senhor. Queridos, quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso. E olha o que ele pedia para as pessoas: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, ele reforça isso, alegrem-se. Sejam amáveis, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Aí ele fala que perto está o Senhor. E aí no versículo 6 ele continua: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças. Queridos, olha só o que ele fala aqui. Não andem ansiosos, mas orem a Deus, pedindo a Deus, com súplicas ao Senhor e com ações de graças. O que é isso? Agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor por tudo. Reconheça Deus nos pequenos detalhes, agradeça pelo sol, agradeça pela casa. Queridos, eu não sei a sua realidade e talvez você tenha passado dificuldades, né, de comida financeira, mas eu tenho certeza que você pode reconhecer Deus nos pequenos detalhes da sua vida. Você pode agradecer a Ele por aquilo que você tem e por aquilo que ainda Ele vai chegar, que vai suprir a sua necessidade. Você pode fazer isso. E aí, o versículo 7 vem e fecha com chave de ouro. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, é essa paz que excede todo entendimento. O mundo está parado.
na quarentena, o mundo inteiro parou, a economia tá, né, a gente não sabe o que vai ser da economia. Aqui no Brasil existe a guerra política, mas em tudo isso, em meio a tudo isso, Deus pode nos dar a paz que excede todo entendimento. O que nós precisamos fazer é buscar a Deus, orar, jejuar, agradecer a Deus, sempre, sempre, seja grato por tudo que você tem. Agradeça sempre, agradeça pelo ar que você respira, agradeça pelo, às vezes, o arroz com feijão sem mistura, eu já comi assim. Arroz, feijão e ovo, que delícia. Sabe, agradeça por às vezes só o arroz ou só pela farinha que você tem. Agradeça por quem, né, Deus usou para te abençoar. Mas eu tenho certeza de uma coisa, se você buscar Deus, se você orar, se você se colocar na presença do Senhor, Ele vai te fazer enxergar essa realidade de que nós não podemos estar com medo, nós não podemos paralisar a nossa fé por causa das circunstâncias, mas nós temos que crer que nós viveremos uma vida eterna com Deus. Né, o Paulo também fala que o viver é lucro e o morrer é Cristo. Então, do que nós tememos, né? Do que nós temos medo? Do que nós tememos? Se o viver é lucro e o morrer é Cristo, queridos, nós precisamos fazer com que essa realidade ela fique cravada em nossos corações. Jesus disse em João 7,38, eu não vou ler aqui com você, mas é um versículo tremendo, que fala assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ah, queridos, como eu gostaria que você pegasse essa palavra e você tomasse essa palavra como uma palavra rema para o teu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela produz vida. E Jesus falou que se nós crêssemos nele, como diz as Escrituras, que do nosso interior, do meu interior, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Você sabe o que é isso? Fluir rios de águas vivas em meio à tempestade, em meio às tribulações, e do seu interior fluir rios de águas vivas porque você está cheio da presença de Deus. É disso que Jesus estava falando, que nós não teríamos sede mais. Quem buscasse Ele estaria com sede e fome saciados. Nós temos que ter fome da palavra de Deus. E era essa, sabe, a palavra que Deus tem falado comigo. É essa, na verdade, a palavra que Deus tem falado comigo. Deus tem feito, né, com que eu ore e busque constantemente. E me pergunta, do que você tem medo? Ele me pergunta. Quando a gente traz uma palavra, a palavra vem primeiro para nós. Então, o que nós tememos? Nós não devemos temer as circunstâncias, as dificuldades, as tribulações. O próprio Jesus também disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele falou para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E que você possa, sabe, colocar essa palavra no seu coração, pedir para que Deus te dê revelação dessa palavra e falar com que Deus fale, né? Pedir para que Deus fale com você, continue falando em todos os devocionais, sabe? Se alimente da palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, se alimente do que a igreja tem proporcionado aí através das redes sociais. E para você também, eu não sei, talvez você está ouvindo essa palavra e você nunca foi a uma igreja e você está falando, nossa, mas eu não estou entendendo, nós somos peregrinos aqui nessa terra, o que é isso? Se você quer entender mais sobre essa fé, se você quer entender mais sobre isso que nós falamos, o que nós pregamos aqui na nossa rede social, no YouTube, no Instagram, no Face, você entra em contato conosco. Se você precisa de oração, se você, né, tem vivido momentos de dificuldade, se você nunca teve contato, você nunca foi a uma igreja, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, através do Facebook, através do Instagram. Deixe lá sua mensagem no direct ou no inbox
solicite, né, que alguém entre em contato com você e fale: eu gostaria de entender mais sobre essa fé que tanto vocês falam. E eu tenho certeza que Deus vai guiar os seus passos, os seus caminhos. Mas creia, quem nós somos em meio à crise? Nós somos peregrinos em meio à crise, fora da crise. Quando a crise chega, quando a crise vai embora, nós somos peregrinos aqui nessa terra. E a nossa eternidade é viver com Deus. A nossa realidade é uma vida eterna com Deus. Que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de orar por você neste momento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra. Ó Deus, que essa palavra venha produzir frutos, ó Pai, em nossos corações, em nossas vidas. Que essa palavra, Senhor, possa abrir o nosso entendimento. Ó Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, ó Pai. Ela é penetrante como uma faca de 2 gumes, ó Pai. E ela pode fazer cair, ó Deus, toda a escama dos olhos e abrir entendimento de cada pessoa que está recebendo ela, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti por essa pessoa que tem passado, Pai, por angústia, por tribulação, por tristeza, por desespero. Pai, visita essa vida neste momento agora. Vá de encontro, Senhor, trazendo alívio, Senhor, para essa alma. Ô, Senhor, trazendo agora o Teu refrigério, Pai. E como diz aqui, como Paulo diz em Filipenses, Senhor, que a paz que excede todo entendimento, a paz que excede o entendimento humano, venha inundar a vida de cada pessoa que está ouvindo esta palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que os Teus filhos, Senhor, venham receber esta palavra e venham praticar, Deus, não só ouvir, mas que possam praticar, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, Deus, e te agradeço, porque Tu és fiel e maravilhoso. Amém? Foi um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhar essa palavra. Siga, né, a gente aí no YouTube, se inscreva aí no canal do YouTube, siga a gente no Instagram, no Face, né, visite a nossa página, ouça aí as nossas palavras, tem muitos devocionais aí, palavras tremendas do Senhor para a sua vida. Um beijo, Deus abençoe.